Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, disse Paulo em Romanos 2,16. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. E o último texto. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Atos 17, 30 e 31. Vamos então para o primeiro juízo, que é direcionado aos crentes, mas não contra, a favor dos crentes. O juízo do Calvário. Esse para nós é o mais espetacular, o mais grandioso juízo, porque ele beneficiou a nossa alma, né? O juízo do Calvário foi a ocasião em que os nossos pecados foram julgados em Cristo, lá na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5:21. Mas o texto, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados, 1 Pedro 2:24. E Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Então o Calvário, a cruz, foi um juízo. Só que foi o juízo que Deus desviou, que era para vir sobre nós, cair sobre nós. E é claro que ninguém iria escapar, porque todos nós somos pecadores. Mas o Senhor colocou o seu Filho lá no lugar da ira, no lugar da maldição, no lugar onde os pecados teriam que ser expiados. Então a cruz é um grande tribunal, é um dos maiores juízos de Deus da história. Neste tribunal, Deus então resolve o problema da condenação do pecado, da escravidão de Satanás, da natureza pecaminosa que nos impele para as coisas ruins. Ali na cruz, então, Deus faz o grande juízo do Calvário. E só temos que adorar e louvar a Jesus eternamente, porque ele aguentou firme, ele foi até o fim. Mesmo sentindo a angústia, mesmo sentindo que seria uma situação que ele, o Filho de Deus, na sua perfeita e absoluta santidade, teria que ficar muito próximo do pecado, dos efeitos do pecado, da força do pecado, porque tudo quanto o pecado significava e produzia ia cair sobre ele. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Imagine o Filho de Deus, que nunca pecou, se fez pecado por nós, né? O que aconteceu na cruz? Jesus queria nos levar a Deus. Ele veio para nos levar a Deus, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Toda a história do Calvário, da redenção, os evangelhos, o coração dos evangelhos é a cruz. É esse momento em que Jesus faz as pazes, reconcilia o homem com Deus, derruba as barreiras, rompe a separação, nos torna aceitáveis diante de Deus. Isso é um grande milagre e é um juízo, mas
foi para o nosso favorecimento. Fazendo-se maldição por nós, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é maldito. Se ele está cheio do Espírito Santo, ele nunca vai dizer que Jesus é maldito. Pelo contrário, é pelo Espírito que nós chamamos Jesus de Senhor. Incrível, essa expressão de Paulo é corretíssima. Nós não amaldiçoamos a Cristo, estando cheio do Espírito Santo, nós o amamos e nós o exaltamos. Mas na cruz, ele se fez maldito por nós. Isso não tem a ver com o que eu digo ou deixo de dizer. É que ele assumiu a maldição da lei. Quais eram as maldições da lei? Eram muitas. Basta dar uma lida lá em Deuteronômio 28, do verso 13 em diante, onde o Senhor vai dizer, olha, quem não observar a minha palavra será maldito na cidade, será maldito no campo, suas criações serão malditas, o fruto do seu ventre será amaldiçoado. E Deus vai dizendo, todo homem que abomina e despreza a palavra de Deus, ele disse assim, olha, eu vou entregar a ele as aflições, as doenças, aos inimigos. Ali estão as maldições da lei. Estavam todas sobre Jesus na cruz. Porque ele foi à cruz? A Bíblia diz, quem crê nele não é condenado. Para tirar a condenação nossa, né? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Deus não tem uma segunda via. Deus não tem um plano B. Dizendo assim, olha, se vocês não quiserem meu filho, arruma outro jeito de colocar vocês no céu. Não. A Bíblia diz, quem não crê já está condenado. Então, quando a gente crê em Jesus, a gente está fazendo um grande favor para a nossa alma, que vai viver eternamente, que é o nosso homem verdadeiro interior, que vai estar com Deus um dia, né? Esse corpo que nós temos aqui hoje terá que ser diferente para entrarmos no céu, terá que ser glorificado. Mas esse homem interior aqui, ele já começa sendo vivificado agora, pela fé em Cristo. A vida eterna não vai começar, ela já começou. Jesus disse, quem crê tem a vida eterna, e não terá. Terá é futuro. Ele diz tem, é presente. Então o Senhor nos livra da condenação, só pelo fato de crermos nele, de que o que ele fez é suficiente para nos tornar justos diante de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor disse, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. O Senhor promete então que em Cristo somos perdoados e Ele simplesmente apaga toda a lembrança de nossos pecados. O juízo pessoal, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque quando nós somos julgados por nós somos repreendidos pelo Senhor. O Senhor nos ajuda a ter arrependimento. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Porque o mundo é condenado porque ele não aceita a correção. Não aceita Deus trabalhar, mudar ele, né? Deus é comparado ao pai. Os pais corrigem os seus filhos. Pelo conhecimento da palavra de Deus, o cristão deve julgar o seu próprio procedimento. Olha o que Jesus falou desse negócio de julgar a pessoa errada, não a pessoa certa. Que a pessoa certa somos nós mesmos. Mas tem gente que julga o outro, né? Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados.
Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro? O argueiro é um cisquinho que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7:5. Então Jesus, essa doutrina, a doutrina de Cristo, né, direta dos lábios dele. Se cada pessoa concentrar em olhar para dentro de si e corrigir-se a cada dia, a gente elimina uma porção de conflitos, né? É o conflito da legalidade, é o conflito de exigir dos outros o que a gente não faz, e o conflito que faz as pessoas ficarem antipáticas, até muitas vezes rejeitadas, porque está sempre reprovando, sempre corrigindo, sempre querendo mudar o outro. Vamos mudar a nós mesmos, né, irmãos? Olha, você fala assim, mas alguém tem que falar, né? Às vezes tem aquele irmão, aquela irmã, diz, mas pastor, alguém tem que falar, alguém tem que cobrar, alguém tem que sair cobrando essas coisas. Irmão, sabe o que é que cobra de verdade? Que cobra dos novos, vamos pensar, os novos irmãos que chegam na igreja, aí você fala assim, tem que falar com eles, tem que ensinar eles, tem que falar para eles largar disso e tal. Sabe o que é que faz realmente eles mudarem? Nosso testemunho. Eles vão ver como é que serve a Deus, olhando para você. Se você chegar e confrontar ele, às vezes você mata a pessoa, desanima ela. Mas se ela ver que você a ama, a abraça, e o seu exemplo é um exemplo contundente de amor, de pureza, santidade, no falar, no tratar, ele vai dizer, olha, ser crente é igual a esse irmão, ser crente é igual a essa irmã, eu vou procurar imitar esses irmãos. Quando eu aceitei Jesus, eu queria imitar os irmãos. Eu não sabia orar, por exemplo. Era uma coisa que eu não sabia, era orar. Não tinha a menor noção do que era orar. Aí eu ficava perto do irmão Francisco. O irmão Francisco era um senhor de idade, baiano, morava em Goiânia na época, né, e congregava na igreja que eu me converti. E ele orava e chorava e levantava a mão de joelho ali, e eu ficava ouvindo, né? Aí, quando ele falava aquelas palavras simples, né, porque ele era um homem simples, eu falava, é assim mesmo, é desse jeito que eu quero, Jesus. Da agora para frente eu já sei como é que eu vou pedir para o Senhor. Como é que eu vou expressar. Então, a gente vai transformando-se por dentro, olhando para os irmãos, olhando para a igreja. Aliás, os irmãos todos da igreja que me acolheu quando eu me converti, nenhum deles me cobrou nada. Nada, não me lembro nunca de nenhum irmão parar na minha frente e falar assim, você está orando pouco, você não está lendo a Bíblia tanto nada, você não está vindo na igreja. Nenhum fez isso. Aliás, eu é que comecei a fazer com eles, também estava errado. Queria mudar o irmão que já era crente há 20 anos, queria mudar ele, sendo que era eu que estava precisando de mudar. A gente só aprende isso depois que passa, né? Mas aí você vai aprendendo, né? Uma vez eu estava orando muito, naqueles dias eu orei muito, Deus me deu uma graça, né? Mas aí eu achei que era eu que orava, eu que era o crente espiritual, e os outros que não davam conta de orar naquele mesmo intensidade que eu estava orando, eu pensava assim, negligentes, né? E se eu posso, por que eles não fazem? Porque são negligentes. Aí Deus tirou um pouquinho uma vez da graça, e eu ajoelhava para orar e não dava conta. E eu comecei a pedir misericórdia para Deus. Falei, Senhor, não estava em mim, isso era do Senhor.
Volta a me dar, Senhor. Eu não vou criticar mais ninguém que não está dando conta de orar. Eu vou continuar orando pelos meus irmãos. Eu preciso dessa graça. Não tira não, Senhor. Mas eu ainda demorou voltar, viu? Mas demorou voltar aquele, sabe, aquele empenho, aquela fervor que Deus tinha me dado. Era tão fácil para mim orar, quando Deus tirou um pouco aquela presença santificadora, poderosa. Ficou difícil. Mas ficou muito difícil. Eu cheguei a dormir de joelho na cadeira da igreja. Porque eu queria orar, e me peguei cochilando. Aí que eu fiquei mais deprimido. Que eu pensei assim, agora pronto, agora já estou dormindo na oração. Agora tudo que eu falei de irmãos que não oravam, eu estou fazendo até pior. Agora já estou dormindo na oração. Misericórdia, Jesus. Aí fui pedir misericórdia, né? Torna a dar-me, Senhor, aquele empenho, aquela alegria da salvação. Me sustentava, eu achava que era eu que tinha alguma coisa muito especial. O que tem de especial na nossa vida é do Senhor. Se Ele tirar, nós estamos pobres, empobrecidos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Uma coisa é ensinar a palavra, a doutrina. Por exemplo, estou ensinando uma doutrina. Essa doutrina, ela vai moldando nossa vida, mexendo na nossa mente, nosso coração, né? E ela vai trabalhando transformações. É mais fácil a gente fazer assim vamos dizer assim, uma lapidação, uma correção em forma de um ensino, do que pessoalmente, né? Às vezes cobrando de uma pessoa uma coisa ou outra. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14, 10 a 13. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é construir. Nosso papel é confortar, é exortar, não no sentido de cobrar, mas de animar. Exortar, na realidade, o sentido é animar, dar ânimo para outra pessoa. Diz, vai em frente, Deus te ama, Deus está na sua vida, você é uma bênção. Eu disse para os irmãos que nenhum irmão, eu lembro dos meus primeiros 5 anos na igreja, eu não era mais um novo convertido, né? Mas os 5 primeiros anos meus na igreja, que depois eu fui para o seminário, depois de 5 anos. Mas os 5 anos iniciais, eu não lembro nenhuma vez de algum irmão me cobrar alguma coisa. Mas eu lembro dos irmãos me animarem. Mas me lembro todos os dias, aqueles irmãos me animavam. Mas eles eram sábios, viu? Eles me fizeram acreditar em coisas impossíveis. Julgamento diário da igreja, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 1 Pedro 4, 17, 18. Isso aqui, usando uma linguagem bem comum, Deus é rigoroso com as pessoas que dizem que pertencem a Ele. Deus é rigoroso. Deus não divide você com o mundo. Deus não divide você com o pecado. Deus quer você todo para Ele. Então o Senhor vai usar de critérios de exclusividade com respeito à nossa vida, que agora é dele. Então aqui está dizendo, se Deus é rigoroso com seus filhos, o que será daqueles que são ímpios? Se Deus, às vezes, parece um pouco exigente conosco,
Como é que será a situação daqueles que estão vivendo contra a vontade de Deus? Então, é isso que Pedro está falando aqui. E se o justo apenas se salva, o que vai acontecer com o ímpio, né? Onde ele vai parar? A palavra é essa, bem comum, bem simples. Aonde vai parar o ímpio, o pecador, se o justo tem que procurar ser criterioso ao servir a Deus? Bom, a primeira coisa que esse juízo traz para o crente não é condenação, é aperfeiçoamento. É como uma avaliação ou atestado da fé. Deus nos leva a ver qual é a estrutura que nós já estamos tendo nele, né? Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então é somente uma fé que foi provada, é que será louvada no dia da revelação de Jesus Cristo. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4 e 5. Muitos crentes não entendem o propósito das provações, porém a Bíblia é clara em dizer-nos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, verso 12. Esse juízo que estou falando, então, ele pode vir em forma de aflições. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24. Deus permite que experimentemos o resto das aflições de Cristo para sermos participantes de sua glória. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4, 12 a 14. Este julgamento traz sentença, sim, sentença para o velho homem, a sentença da morte do velho homem, aquele homem sem Deus que antigamente dominava a nossa vida. Esse homem tem que ser reduzido mesmo à morte, né? Porque nesse juízo Deus vai nos mostrar o quão fracos somos em nós mesmos e vai nos fazer confiar em Deus. Olha o que Paulo fala sobre esse processo de Deus, de tirar a nossa confiança em nós mesmos e colocar nele. Não olhe para você mesmo, olhe para Deus. Então Paulo diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:9. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Bom, objetivo desse juízo, o juízo diário sobre a igreja, o final dele, olha como Pedro diz, como termina a história. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5,10. Pedro termina a sua epístola com essas palavras, mostrando que o objetivo, a razão deste juízo que vem em forma de aflições ou provações, vai te levar a um estágio de força, de fortaleza,
na presença de Deus, no reino de Deus. É isto que nós tínhamos que ver hoje. É isto que Deus está nos preparando a cada dia para sermos verdadeiramente aquele povo, aqueles filhos a quem Deus escolheu, a quem Deus trouxe para sermos, né, juntos aqui os representantes de Deus neste mundo, agentes de Deus para ajudar os que necessitam, os que precisam, guiar as pessoas no caminho da verdade de Deus. Nós não salvamos ninguém, mas nós conhecemos muito bem o Salvador e podemos apresentar Ele a todas as pessoas. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça. Querido Jesus, tudo que nós temos vem de Ti, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que o processo, que o agir de Deus em nossas vidas nunca cessa. Todos os dias o Senhor tem algo novo para nos mostrar, uma lição nova para nos contar, para nos ministrar. Louvado seja Deus, Teu nome é santo, Senhor. Nós Te agradecemos que somos fortalecidos na fé, porque crescemos em Cristo, crescemos em Deus, somos fortalecidos no homem interior, corroborados pelo poder de Deus. O Espírito Santo do Senhor nos guia em toda a verdade, nos consola, nos fortalece, nos mostra a vontade de Deus. E nós seguimos esta vontade porque ela é também tudo o que nós desejamos e queremos fazer, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nos escolheu para isto e para isto queremos viver. Louvado seja o Teu nome por toda a Tua igreja, que ela seja edificada, Senhor, na palavra viva do Senhor, nos conceitos e na doutrina de Cristo. Bendito seja o Teu nome. Hoje e sempre queremos Te adorar, Te louvar. Fica conosco, despede-nos hoje na Tua bênção, na Tua paz, que cada irmão possa voltar para o seu lar em paz, com alegria, lembrando que o Senhor é quem nos fortalece, quem nos aperfeiçoa, quem nos fortifica e quem nos confirma nesta fé e nesta palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe ricamente a todos.